Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Graciele Borges, advogada especialista em direito de família, e eu estou aqui hoje, mais um dia com vocês, para tratar de um tema que muitas mãezinhas elas me perguntam. Bom, vamos lá. É sobre a pensão alimentícia. Então, muitas mães elas têm a seguinte dúvida. Olha, doutora, eu me separei do meu ex-marido já faz cerca de 3 meses. Só que dentro deste tempo, ele não me ajudou em nada. Ele não me deu exatamente nada aí para colaborar com o sustento da criança. E o que acontece? Eu quero fazer essa cobrança dessa dívida alimentar que ele tem com o filho, porque ele não tá dando a pensão. Bom, vamos lá. Como eu disse para vocês, esse tema, ele é um tema bem polêmico. Por quê? Se a gente for analisar aos olhos da justiça, aos olhos da lei, né, a lei nua e crua, esse pai, mãezinha, infelizmente ele não deve nada para a justiça. Calma lá, vou te explicar. O que acontece? Se você se separou desse pai e você combinou de boca com ele que ele pagaria o valor XYZ, o que acontece? Você não pode dizer que ele tem uma dívida. Porque a dívida ela só é constituída a partir do momento que o juiz ele estabelece uma dívida. Então, para que o pai tenha uma dívida, é necessário que tenha um processo anterior que tenha determinado o valor da pensão. Então, o que isso significa? Se você se separou deste homem faz 3 meses, pouco mais, e ele combinou com você de boca, desde que ele saiu de casa, que ele te daria o valor XYZ, só que até então ele não está te dando o valor, como você disse, combinado de boca. O que acontece? A gente não pode entrar com uma ação judicial cobrando isso da justiça. Por quê? Porque para a justiça ele nada deve. Porque a justiça nada determinou que ele pagasse. Compreendem, mãezinhas? Então, assim, se você combinou de boca com esse pai, o que você tem que fazer? Você tem que tentar receber dele de boca, da mesma forma como você combinou, né? E isso é bem crítico, né? Infelizmente, é uma situação assim, bem crítica que muitas mãezinhas elas acabam passando por desconhecimento da lei mesmo, né? Então, por isso que eu tô aqui hoje para esclarecer vocês, né? E dar aí um toque, não combinem nada de boca com esse pai. Por quê? Caso ele não cumpra, você, mãe, não vai conseguir procurar um advogado para fazer a cobrança, porque para a justiça ele não deve. Como que você tem que proceder então? Deve estar se perguntando assim, doutora, mas então o que eu faço? Tem certeza da separação? Combinou? Conversou? Estabeleceu um valor específico? Não vai ter briga na justiça? Beleza. Arruma um advogado, procura o auxílio de algum advogado. Esse advogado ele vai fazer um termo, né, de acordo em que vocês sentaram e chegaram no consenso do valor XYZ. Bacaninha, o advogado vai colocar lá no papel, vai escrever, ambos vão assinar, vai levar para o juiz para o que a gente chama de homologação. O que é isso? O juiz, ele vai dar um parecer sobre o que vocês resolveram e vai bater com o martelinho dele, vai dar credibilidade, vai fazer com que essa decisão de vocês torne um título. Vocês vão ter, depois disso, uma sentença que homologa, ou seja, que dá aí o de acordo da justiça para com o acordo de vocês. Aí vamos supor que esse pai para de pagar. Aí sim, você com esse documento que o juiz analisou, né, e já deu o parecer dele, com essa sentença, você pode entrar com a cobrança. Antes disso, se você não tiver essa sentença, você não tem título de cobrar, percebe? É a mesma coisa, né? Vou dar um exemplo para vocês, assim, bem bobo, mas talvez vocês compreendam melhor. Eu comprei um sapato lá na loja, né? Sei lá, na Nice Calçados. E aí, eu preciso trocar, porque não me coube. Aí, eu vou lá com a minha sacolinha, com o sapato, sem a nota fiscal. Vão trocar para vocês? Provavelmente não. A não ser que o sistema da loja tenha uma nota fiscal eletrônica, enfim, eles puxem, né? Mas vamos trazer esse exemplo nas antigas, que não havia esse sistema eletrônico, né? Eles trocariam? Não trocariam. Você teria que apresentar um comprovante que você realmente tinha comprado lá aquele sapato naquela loja para que eles fizessem essa troca, correto?
A pensão alimentícia é a mesma coisa. Se você quer cobrar na justiça, mas você quer cobrar, o que você tem para mostrar para o juiz? Ah, mas eu tenho conversas no WhatsApp. Não é suficiente. Ah, mas eu tenho ligações telefônicas, eu tenho testemunha. Não é o suficiente. Por quê? Para a justiça, precisa que este documento, né, esse acordo, seja levado até o conhecimento de um juiz, para que seja analisado não só pelo juiz, mas por um promotor de justiça que também acompanha o processo, como fiscal da lei, né? Seja um processo regular, feito de todas as formas corretas, e após isso vai gerar um documento. Esse documento é como se fosse a notinha fiscal que a gente usa para trocar o sapato. Então, esse documento que vai gerar lá no final é o documento que vai dar a você, mãezinha, o direito de fazer a cobrança dessa pensão alimentícia. Nesse exemplo que eu tô te dando agora, é no caso de vocês fazerem um acordo, tá? Ah, beleza, suponhamos então que vocês não façam um acordo. Ah, ele não quer pagar. Ele falou que ele não vai pagar porque eu quero 30%, mas ele disse que só pode dar 15%. O que você faz? Tem que entrar com a ação de alimentos, a ação de pedido de pensão alimentícia para o teu filho. A partir do momento que você procurou um profissional, um advogado, entrou com essa ação, o juiz ele vai dar um valor específico de pensão, vai condenar esse pai a pagar imediatamente após o recebimento do processo. A partir do momento que esse pai tomar conhecimento, que ele foi citado, obviamente, né, e ele tiver o conhecimento que ele tem essa dívida alimentar para com o filho, ele vai ter que começar a pagar imediatamente. Geralmente os juízes eles dão um prazo a partir da citação, máximo de 5 dias úteis. A partir de então, este pai, ele passa a ter uma dívida, percebe? Então, assim, ainda que ele diga que ele não vai pagar, se você entrou com o processo e o juiz acatou, determinou um valor XYZ de pensão alimentícia, a partir do momento que ele foi citado, né, ele tem o conhecimento que ele tem essa dívida, ele passa a ter essa dívida. Não importa, né, se ele quis, se ele disse que ele não tem condição de pagar, não importa, ele passa a ter essa dívida. Aí sim, mãezinha, você com essa dívida, né, você com esse mandado cumprido do juiz de citação, dando a ele conhecimento que ele tem que pagar a pensão alimentícia. Caso ele não pague, aí você consegue executar. É o que a gente chama de processo de execução de cobrança de pensão alimentícia, tá bom? Aí sim a gente consegue fazer essa cobrança, porque a gente tem essa notinha fiscal, né? Nesse exemplo que eu dei para você do sapato. A gente tem essa notinha fiscal, que é o documento do juiz. Com esse documento do juiz, a gente consegue fazer essa cobrança. Aí sim, aí você pode cobrar, ah, faz um dia, ontem ele deveria ter pago, não pagou, quero cobrar amanhã. Pode entrar com a cobrança. Pode entrar com a cobrança, precisa, obviamente, ter esse documento. Então, vocês entendem por que não dá para fazer a cobrança se não tiver ido na justiça? Porque vocês não têm a notinha fiscal, é a mesma coisa de pegar o sapato e tentar trocar na loja sem a nota. Vocês não têm. Então, infelizmente, quando a mãe ela deixa isso na informalidade, né? Ela deixa isso na cobrança da boca mesmo, ela tem que resolver de boca. Combinou de boca, resolve de boca. Combinou de boca, não resolve na justiça. Justiça, a gente só vai para resolver coisas determinadas na justiça. Compreendem? Então, vocês têm que ter isso muito em atenção aí para que vocês não façam besteirinha de combinar de boca. Porque combinou de boca, infelizmente, vocês vão ter que se resolver com o pai. Não vai ter muito que um profissional da área faça para ajudar vocês, tá bom? Então, aí, fica a dica para vocês. Próximo vídeo, a gente vai trazer mais algumas outras divergências aí que, infelizmente, a gente sabe, né? Que as mãezinhas, elas não têm conhecimento, né? Não tem muita informação na mídia, enfim. E aí, por desconhecimento, elas acabam cometendo essas falhas, né? Mas vamos aí, acompanhem, sigam o canal, né? Curtam as redes sociais, que eu vou tentar aí de alguma forma ir auxiliando vocês, tá bom? Qualquer dúvida, me chamem. Beijo!